Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um momento precioso e importante. E hoje, nosso domingo, dia 21 de junho de 2020, nós temos a oportunidade de estarmos meditando sobre a palavra do Senhor. Quero estar convidando você e sua família para juntos estarmos cultuando nessa noite. Os irmãos sabem que a partir de amanhã, de segunda-feira, é que está havendo a abertura da possibilidade de cultos na igreja. É uma porcentagem muito pequena e de antemão nós vamos estar nos organizando essa semana para ver essa possibilidade. Mas de antemão eu quero estar dizendo aos irmãos, não deixem de se reunirem e poder estar assim usufruindo da palavra. Como hoje pela manhã o presbítero Júnior mandou um áudio para que assim pudesse ser compartilhada a mensagem, a palavra do Senhor. E eu quero, nesse dia de hoje, nesse culto familiar, esse culto evangelístico, esse culto doméstico no lar, onde nós queremos estar fortalecendo a sua fé e também estar fortalecendo a caminhada. E eu gostaria de compartilhar uma palavra nesse momento, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, versículo 47 a 49, tá bom? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, verso 47 ao 49, que vai estar nos trazendo uma mensagem e vamos refletir sobre ela, tá bom? Ok? Então, diz assim a palavra do Senhor em Lucas 6, 47 a 49, ok? Vai dizer assim: eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra ou na areia, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Ok? Vamos estar orando e refletindo sobre essa mensagem nesse momento, ok? Oremos. Pai, abençoa cada um, ó Pai, que tem a oportunidade de estar ouvindo essas palavras que vão ser contempladas. E que assim, ó Pai, o Senhor traga entendimento para cada um, para que esse ensinamento, que essa mensagem venha nos ajudar a refletir, a pensar a respeito de como estamos construindo ó Pai, alicerce de nossas casas na Tua presença. Que o Senhor abençoe a todos, amados e amadas ouvintes, neste momento, e assim traga um renovo, fortalecimento na fé a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos e amados e amadas, quero primeiramente agradecer a todos os irmãos e irmãs da Igreja Menonita em Riacho de Prata 12, Maranguape 2, e você, amado e amada ouvinte da palavra, que nos dá a alegria de poder estar assim ouvindo a mensagem do Senhor. E dizer nesse momento que nós temos a palavra do Senhor que contribui para a nossa edificação, para a nossa fé, para a nossa caminhada a cada dia. Já que nós não somos perfeitos, significa que nós seguimos o Deus da perfeição. E por isso que Ele é o mestre, Ele é a estrutura, Ele é a base que nos conduz, quando assim nós permitimos sermos guiados por alguém. Aqui o nosso Senhor Jesus, Ele traz aqui uma forma de entender que duas pessoas são representadas aqui numa forma de estrutura de construção. Então aqui Ele traz duas pessoas mostrando que cada uma tem uma missão de construir uma casa, uma estrutura, para poder assim viver a sua história, a sua vida. E nesse texto, nessa história, ele vai nos ensinar grandes verdades, grandes necessidades que temos de compreender a sua palavra para fazer uma boa construção e não termos problema. A gente viu aqui na história que ele deixa claro que um foi bem sucedido na construção que fez,
e o outro, infelizmente, não foi bem sucedido. O outro teve fracassos e teve até então uma destruição. Mas como entender isso? Duas pessoas com o mesmo propósito, com a mesma missão, um dá certo e o outro dá errado. Por que isso pode acontecer? O que é que leva a ocorrer na vida de cada pessoa que pretende seguir a Cristo, de andar com Ele, ou de crer nele, ou de acreditar que Ele é fiel e poderoso? Então nós temos aqui essa proposta de reflexão, tá certo? Então desde o momento que houve duas situações, duas pessoas com o mesmo propósito, mas uma se deu bem e outra não, tá? Mas um foi bem sucedido e o outro, né, infelizmente não. Isso nos remete a uma reflexão, o que faz as pessoas fracassarem na vida cristã, principalmente, ou na sua caminhada achando que está agradando ao Senhor. Primeiro, certamente não tem a ver com a maneira que nós começamos, e sim com a maneira que continuamos na edificação e como construímos nas nossas vidas cristãs como um todo, no nosso futuro e quando olhamos para frente, né? Ele está dizendo que quando nós iniciamos nossa vida cristã, é interessante que o início é uma coisa positiva, uma coisa que parece que é muito simples, muito fácil. E esse início ele é fundamental, é importante. Mas tudo que tem um início tem que ter uma continuidade e tem que ter uma caminhada que não venha parar, que não venha ser interrompida. Então é importante que entender que não é só iniciar, mas dar continuidade e assim caminhar sucessivamente na vida cristã. Neste texto podemos aprender algumas verdades. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz: vocês começaram bem, mas quem foi que impediu vocês de continuar da maneira como começaram? Ou seja, quem foi que impediu? O que foi que atrapalhou a uma pessoa a começar a construir e no meio do caminho perder o prazer ou a alegria? Ou seja, ele está dizendo, se você começou a construir, né, por que não continuou firmemente e fortemente? Né? E ele continua dizendo, precisamos entender que na vida cristã não adianta só começar. Bem, é preciso continuar indo para terminar bem, né? E às vezes o início faz parte, mas a continuidade é o processo, né, contínuo na trajetória, na caminhada. A gente vai ver que na história Jesus está dizendo que tanto um quanto o outro recebeu as chuvas, os rios subiram, né? O vento bateu e a casa que estava bem estruturada, ela suportou, ela conseguiu estar firme e ela não foi derrubada. Mas a outra casa, por não ter um alicerce, ela terminou desmoronando e assim vindo a sua grande ruína, né? E é preciso entender que há um porquê essa casa está bem estruturada, tá? Ok? Qual é a grande diferença do homem que foi bem sucedido na construção da casa e o outro que não foi bem sucedido? Né? Qual foi a diferença tanto de um para com o outro? Jesus foi bem claro, a casa que permaneceu de pé, ela foi bem construída, né? Ele está dizendo, tudo aquilo que é bem construído resiste, supera, suporta mais os impactos, né? Os intempérios da vida, né? Os ventos, as chuvas, né? As inundações não vão derrubá-las porque a estrutura está bem, né, alicerçada, né? A maneira como se edifica uma casa vai fazer toda a diferença. A maneira como se trabalha nela, como se constrói, ela vai fazer um grande diferencial. Nós podemos ver que grandes prédios, grandes construções até hoje estão de pé como prova de uma boa construção, uma boa estrutura que foi feita, e isso nos dá uma alegria histórica de observar e ver, poxa, que interessante, né? Ela está fazendo uma analogia, ou seja, quando o apóstolo Paulo fez aquela colocação, né? E a gente vai refletir, assim também como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,9, né? E ele diz, cada um veja como edifica a sua casa, ou seja, a sua igreja. Se nós somos igreja de Cristo também, ele está dizendo, fazendo uma analogia, né? Ou seja, como nós estamos edificando a nossa fé, a nossa vida cristã. Quais são os meios que nós estamos usando a cada dia para não correr o risco de desmoronar, né? Então, edificar a casa
significa como estamos andando a cada dia, tá? E isso é importante para refletirmos, né? Ele está fazendo essa analogia, né, a nossa caminhada e a vida cristã, não só de ouvir a sua palavra e de como a colocar em prática. Ele está falando do quão sério seria levar a vida cristã, né, a sério, a ser conduzida da forma correta, né? Se temos levado a vida cristã não tão a sério, da forma correta, com certeza pode ser um fracasso para muitos de nós no final ou no decorrer da nossa história, tá? Nós vamos ver alguns momentos sobre isso que vai nos ajudar a refletir, para que possamos assim ter o devido cuidado. Primeiro, Jesus chamou o primeiro homem de um homem prudente, né? A diferença é que o segundo de insensato, ou seja, ele chamou o primeiro homem de prudente porque houve uma forma de observação, e chamou o segundo de insensato porque a prática e a maneira de agir vai nos mostrar quem nós estamos e como estamos fazendo para Deus, e a maneira que estamos sendo conduzidos ou nos permitindo a sermos conduzidos. E aí nós vamos refletir. Então, se o primeiro homem foi chamado de prudente, essa foi a diferença, e o segundo de insensato. No versículo de Mateus capítulo 13, nós vamos entender melhor que a enchente foi causada pela chuva, ou seja, a chuva, a tempestade, a calamidade. Sempre pode acontecer. Não existe situações que vai nos impedir de viver. Nós sempre vamos ter desafios para enfrentar na vida, né? Talvez não seja desafio de chuva, de vento, mas de enfermidade, de perda de emprego, de decepções, de perdas de amizade, perdas de ente querido. Isso pode acontecer conosco. Isso é muito comparado também com uma tempestade. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflição, né? Ele não só nos dá esse alerta, mas ele garante, e é como se fosse uma promessa: vocês vão ter problemas. Se preparem, que situações difíceis vão aparecer, vão acontecer. Não é porque somos cristãos, a gente não vai ter dificuldades, não vai ter desafios e problemas. Mas ele deixou claro, no mundo tereis aflições, ou seja, ele deu um alerta e depois ele deixou claro que isso iria acontecer, né? Então precisaríamos estarmos atentos a tudo isso para refletir em cada momento. Ou seja, ele nos garantia que isso iria acontecer, tá bom? Nenhum de nós devemos construir uma casa sem achar que não virá nenhuma tempestade. O que é que ele está dizendo? Se nós temos Jesus como Senhor, significa que uma hora ou outra nós teremos que enfrentar um problema, teremos que lidar com a dificuldade, teremos que lidar com alguma situação, independente do meio que ela venha, seja uma fraqueza pessoal, seja uma cilada de Satanás, seja uma situação do próprio mundo, mas de qualquer forma, alguma situação a gente pode viver. Até mesmo quando formos provados por Deus, vamos ter que saber lidar com qualquer situação que ocorrer. Quem derrubou a casa do insensato foi a tempestade, ou seja, muitas vezes o problema que uma pessoa passa, que uma pessoa vive, pode ser o fator de levar essa pessoa a abrir mão da fé, se afastar do Senhor e muitas vezes não caminhar. Ou seja, a falta de alicerce faz com que, quando chegasse a tempestade, a casa caísse, né? Se uma pessoa não está bem estruturada, se uma pessoa não está bem com o Senhor, ela vai desabar, ela vai cair, infelizmente. Quando construímos uma casa sem alicerce, é como não se estivesse preocupado em enfrentar as dificuldades da vida. O que é que está dizendo? Quando nós estamos numa caminhada sem preocupar com o que nós estamos aprendendo, como estamos aprendendo, é como se a gente não estivesse dando conta ou não levando em consideração que nós não estamos tão bem preparados para enfrentar determinados problemas. Há muitas pessoas que são uma bênção, mas quando chega um problema, elas desmoronam, elas mudam completamente e elas perdem a capacidade de viver e até de se relacionar. Isso é uma prova da ausência de uma estrutura benéfica sobre a vida dessa pessoa, ok? E isso nos faz refletir. É como estar na vida cristã, sem se preocupar
de enfrentar problemas, ou seja, é não estar pronto para lidar com tudo o que pode acontecer. Se nós não sabemos o dia ou a hora, o que pode acontecer, a única coisa que temos em mãos, o único privilégio que temos é de nos preparar. Quando nos preparamos, temos chance de lidar e de enfrentar, ok? O primeiro homem entendeu que é preciso se preparar. Ou seja, quando ele começa a construir a sua casa na rocha, isso tem um significado. Ele passou a entender que precisaria se preparar para enfrentar as adversidades quando chegasse. O segundo homem não levou em consideração essa necessidade. Tem pessoas que não levam em consideração e muitas vezes não sabem lidar porque não está sendo bem preparado, não está vivendo o evangelho como deveria. Tá? O primeiro homem cavou uma profunda vala até achar, né, um piso sólido. Ou seja, ele cavou profundamente. Isso significa que ele investiu na sua vida, que ele buscou, que ele orou, que ele leu e que ele se colocou nessa disposição, né? É como diz, ele pagou um preço, né? Ele fez sacrifício, porque cavar profundo significa que vai dar trabalho e muitas vezes nós não queremos ter nenhum trabalho, né? O segundo homem, infelizmente o insensato, ele não fez esforços como deveria, não quis cavar profundamente, não se preocupou em ter mais trabalho, mas também ficou despreparado, né? Terceiro, ter uma vida bem alicerçada é preciso pagar um preço, fazer esforços, ter determinação, superar ou separar tempo para com Deus, ler a palavra, orar, ter compromisso. Não pode ser um relacionamento superficial. Então, o homem que fez sua casa na rocha, ele queria de fato um relacionamento com Deus. Ele estava disposto, com certeza, a aprender de fato com o Senhor e não apenas ter um evangelho, uma vida superficial. O construtor negligente não cavou, não edificou, ou seja, não se preocupou com o amanhã. Aquele que é prudente, ele tem uma preocupação com o amanhã. O que é que ele está fazendo? Investindo na sua casa não só hoje, mas para amanhã e para o futuro. Aquele que não tem uma preocupação, aquele que é negligente, é como se o amanhã fosse apenas o amanhã e nada demais. Mas não é bem por aí. O meu desafio ao seu coração é estarmos construindo uma casa cada vez mais sólida e não momentânea. Ou estamos cientes que é preciso construir algo para o futuro, né? Então, o meu desafio é que possamos construir uma casa que realmente ela seja eterna, não uma estrutura que seja apenas momentânea, né? Precisamos ser sábios. A caminhada cristã não é só hoje e amanhã, é uma vida inteira e para a eternidade. Isso significa que a gente iniciou, mas precisamos continuar, independente das coisas que aconteçam, né? O que eu estou construindo e como estou construindo, né? Ou seja, o que eu estou construindo e como estou construindo? Algo temporário ou duradouro, né? Às vezes nós não estamos investindo de uma forma, né, duradoura, mas apenas uma forma temporária, né? Quando nós vemos em Hebreus 6, 11 e 12, ele diz, não devemos ser indolentes, né? Relaxados, preguiçosos, como pessoas que não estão levando em conta a maneira como nós estamos enfrentando as coisas e os problemas. E assim esquecendo que quanto mais eu for negligente, mais eu vou estar construindo para a destruição da minha própria vida do que um benefício, tá? Quando em Mateus 13, na parábola do semeador, ele mostra que em relação à terra que não tinha profundidade, e quando o sol bateu, ele diz que a semente que tinha saído secou e depois morreu. O sol aqui é comparado àquele rio que encheu devido àquelas chuvas.
Ele compara o sol, assim também como os conflitos, como os problemas da vida, como as decepções, as dificuldades, e mostrando que esse sol ele veio e aí queimou aquela planta que estava surgindo e terminou assim matando porque ela não tinha profundidade, não tinha raiz para suportar a tempestade. Assim também em nossas vidas, né? As lutas que passamos, os problemas e dificuldades, se não tivermos um alicerce, se não temos uma vida mais profunda no Senhor, nós vamos sucumbir, nós vamos morrer e nós vamos deixar de ter prazer de estar no Senhor, né? É interessante que os cristãos da igreja de Atos, nada os parava. A Bíblia diz que, mesmo quando estavam reunidos, muitas coisas aconteceram, mas veio a perseguição, eles se separaram e assim eles suportaram e encaminharam servindo ao Senhor, né? Que tipo de casas estamos construindo? Qual é o investimento que nós estamos fazendo? Pense nisso. Se a casa cair, será o fim. Que tipo de estrutura eu e você está tendo? Que tipo de construção nós estamos fazendo? Tá? Então, que tipo de casa eu e você está vivendo? É preciso lembrar disso nesse momento. Porque ele vai dizer, o homem prudente foi aquele que se dedicou ao Senhor. O homem sensato foi aquele que não se preocupou, e quando veio os dias maus, ele desabou e tudo foi levado a perder. Que o Senhor nos ajude nessa noite e nos abençoe. Que Ele nos dê força e sabedoria para que possamos continuar nessa jornada, né? Os problemas não vão deixar de aparecer, mas a diferença é, a minha casa e a sua está alicerçada. E como está alicerçada? Se está no Senhor, que Deus te abençoe e te renove. Se não está, faça uma reflexão e procure viver na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar encerrando e agradecer ao Senhor por mais uma palavra, mais uma mensagem na noite de hoje. Pai querido e amado Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que edifica, que nos fortalece. Nos ajuda, ó Pai, a estar alicerçando, ó Pai, a nossa casa, a nossa vida, a nossa estrutura na Tua presença. Nos ajuda a vencer e a passar por mais um momento da vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a salvação que só há em Cristo Jesus seja com todo o povo do Senhor, para que hoje, amanhã e sempre, quando o Senhor voltar, eu e você, a minha casa e a sua, possa ter a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma boa semana, fiquem todos na paz.